Olá a todos, vamos para mais uma aula. Nós vamos ver a aula sobre funções, especialmente sobre a função afim e a função linear. Você vai ver tudo que você precisa saber sobre essas funções depois que soltar a vinheta. Bom, gente, vamos lá então. Função linear e função afim. Eu vou explicar aqui as duas, porque entre uma e outra existe uma diferença bem peculiar, certo? Função afim, nós podemos chamar uma função de função afim quando ela é definida pela lei de formatação f de x igual a vezes de x mais b, certo? Sendo que o a e o b são números reais, neste caso, né? São pertencentes ao conjunto dos números reais, sendo que o a é diferente de zero e o b também é diferente de zero. Também você pode encontrar a nomenclatura de função do primeiro grau. Por que isso, pessoal? Porque ali no x, a gente não está vendo, não aparece, mas ele tem ali um expoente 1, certo? Elevado a 1. Se aparecesse 2 aí no caso, seria uma função de segundo grau, certo? Então é isso aí, ó. Essa é o tipo da função afim. Quando você encontra essa lei de formatação, f igual a vezes de x mais b. E a função linear, professor? A função linear é a mesma coisa. F de x igual a vezes de x mais b, só que tem um porém. O a e b também são números pertencentes ao conjunto dos números reais, só que a é diferente de zero e b é igual a zero. Bom, então nesse caso aí, se nós temos o a é diferente de zero e o b é igual a zero, então eu posso apagar o b aqui. Então fica assim a nomenclatura das duas funções, pessoal. Fica a função afim f de x igual a x mais b e a função linear apenas fx igual a vezes x, certo? Então, veja só, tem uma observação. A função linear também é função afim, ou seja, toda função linear é uma função afim, mas nem toda função afim é linear, certo? Vocês vão entender quando vocês verem o gráfico. Vamos lá. Ela pode ser também chamada, pessoal, com a seguinte forma: y igual a vezes de x mais b, ou y igual a vezes x, certo? Vamos lá, alguns exemplos de função. Essa aqui, ó, função igual a x mais 1. Isso aqui é uma função que dá para ver que é afim. Essa aqui também, ó, você tem o a vezes o x e aqui o termo b. Menos 2x, isso aqui, ó, o outro não aparece, que significa que ele é igual a zero. Então isso aqui é uma função linear. Menos meio vezes x mais 4. Aqui também é uma função afim. F de x igual a 3x mais 9 também é uma função afim, beleza? Função linear, pessoal. Vamos ver um exemplo aqui, ó. F de x igual a 2x. Então veja só, se nós formos montar o gráfico dessa função, né, nós já vimos lá quando eu expliquei sobre plano cartesiano, como eu expliquei sobre equação de primeiro grau, sobre o gráfico, como que faz para montar, né? Você vai ter uma tabela de x e y aqui. Como que você consegue esses valores aí, professor? Por exemplo, quando é menos 9 igual a menos 18. A gente faz simplesmente substitui aqui o valor de x, né? Pelo número que você tem aqui na tabela, certo? Então, por exemplo, ó, 2 vezes x mais b, né? Então é 2 vezes menos 9 igual a menos 18. Por que menos 9, professor? Ora, eu arbitrei aqui alguns números para me montar o gráfico. Eu peguei lá desde o menos 9, menos 8, menos 7, menos 6 e fui até o 9 aqui. Podia ter pego outros números? Podia ter começado aqui do menos 3, por exemplo, né? E ido até o 3, por exemplo. Mas aqui é só para a gente demonstrar aí como que fica uma tabela mais completa, tá? Então, beleza. Esse aí é o gráfico. Como que eu cheguei a esse gráfico aí? Eu escolhi um ponto aqui, por exemplo, esse aqui, ó.
x vale menos 5, y vale menos 10. Então vamos lá, olhar lá na reta x, pegamos aqui o menos 5 e aqui o menos 10. Já temos um ponto. Menos 4 e menos 8. Menos 4, menos 8. Menos 3 e menos 6. Quando é x é menos 3, quando é y é menos 6. E assim por diante, pessoal. Você vai traçando aí os pontos conforme essa tabela. E aí, né, vamos supor, se você não tivesse ainda traçado a reta, agora seria só traçar a reta aí, seguindo esses pontos, beleza? Já a função afim é a mesma coisa. Vamos supor aqui que nós temos f de x igual a 2x mais 3. Né? Você vai fazer a mesma operação, só que dessa vez a diferença é que você vai somar aqui, ó, o 3, né? O nosso a vale 2, então 2 vezes menos 9, que é o número que eu arbitrei aqui para poder montar minha tabela, mais 3. Então, quando o x vale menos 9, o resultado da função é menos 15. O y seria menos 15, certo? E aqui, da mesma forma, você vai traçar o gráfico aqui, ó, escolhendo os pontos aqui, né? Por exemplo, se eu pegar um ponto aqui que já aparece no nosso gráfico aqui, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, quando o x é menos 5, né? Ele vale menos 7. Então, ó, quando é menos 5, aqui vale menos 7, certo? E aí você vai montando o gráfico. Essa parte aí eu acho que já tá ok, porque nós já vimos na aula de plano cartesiano e na aula de função, certo? Agora vamos comparar esses dois gráficos aqui, pessoal. Olha só que coisa interessante. Se você reparar bem aqui, ó, no gráfico da função afim, essa é a função afim, essa é a função linear, certo? No gráfico da função afim, nós temos aqui a reta cruzando o eixo y justamente no ponto 3, né? E aqui nós temos no ponto 0. Nós conseguimos verificar o seguinte, olha, que essa função aqui, o termo b é exatamente aonde a reta corta o eixo y, certo? E aqui, nesse outro aqui, a função não era como se fosse, se aqui tivesse 0, seria como mais ou menos 2x mais 0. Então, olha só, o termo b é igual a 0, não é? Então, justamente, o termo b, ó, é justamente aonde a reta cruza aqui, ó, cruza justamente no ponto 0, certo? Agora, se nós fizéssemos o seguinte, se nós aumentássemos esse valor aqui, né, tanto aqui como nessa outra, vamos pegar essa aqui primeiro. Se a gente mudar esse valor aqui, o que vai acontecer com a nossa reta, pessoal? A nossa reta vai inclinando, certo? Então, diante disso, eu posso dizer o seguinte, que na função f de x igual a vezes de x mais b, o a é o coeficiente angular e o b seria o coeficiente linear, certo? Lembrando também que para você encontrar o zero da função, que é onde justamente a reta corta o eixo y, você vai fazer o seguinte, vamos pegar aqui a nossa função afim. Vamos colocar aqui, ó, f de 0 igual a 2 vezes o 0 mais 3. F de 0 vai ser igual a 3, certo? Para você achar aí, sem dúvidas, o zero da função, ou seja, aqui nessa função aqui, o nosso gráfico, a linha do gráfico irá cortar o eixo y justamente no ponto 3, tá? E na função linear, como ficaria? Ficaria f de x igual a 2x, então f de 0 vai ser 2 vezes 0. Todo número vezes 0 é 0, então função é 0. Conclusão, a reta vai passar sempre no ponto B, quando se tratar de uma função afim, e a reta sempre vai passar no ponto 0, quando trata-se de uma função linear, beleza? Lembrando também, pessoal, que o a deve ser sempre diferente de 0, né? Por quê? Porque se eu não tiver, não é o coeficiente angular, se eu tiver ele valendo 0, não vai ter ângulo, aí não vai ser mais uma função afim, vai ser um outro tipo de função, certo? Agora vamos verificar o seguinte. Se eu tenho aqui, ó, como eu disse para vocês, se for o a valendo 0, olha o que vai acontecer.
f de x igual a 0 vezes x mais 3, função vai dar 3. Ele vai ser, o y vai ser igual a 3, então qualquer ponto que eu pegar vai ser igual a 3. Se eu pegar 1, vai ser igual a 3, 2 vai ser igual a 3, sempre vai ser igual a 3. Se eu pegar menos 1, vai ser 3, menos 2. Qualquer ponto que eu pegar aqui, que eu fizer uma função, f de 1, 0 vezes 1 mais 3. F de 1 igual a 3. F de 2, 0 vezes 2 mais 3, né? Que vai dar 0, vai ficar 3, entendeu? Então vai ficar uma função chamada de função constante. Qualquer ponto que eu pegar da reta y vai dar no número 3. Então vai ser uma reta que, como não tem o zero, ou seja, não tem nenhum ponto em que a reta cruza o eixo x, ela vai ficar sempre paralela ao eixo x aqui, nunca vai cruzar, certo? Agora temos uma função especial, que é a função identidade. Essa função acontece quando o a é igual a 1 e o b é igual a 0. Então o que vai acontecer? A reta vai cruzar aqui, sempre passando pelo ponto 0, mas nós sabemos que nós temos as retas ortogonais, ou seja, elas são formadas por um ângulo de 90 graus. Então, a função identidade vai ser a bissetriz dos quadrantes ímpares que passam pelo primeiro e terceiro quadrantes e na origem do eixo cartesiano, que é o 0, certo? Então, nesse caso aqui, vai ficar como? A reta vai ficar cruzando aqui, fazendo um ângulo de 45 graus em relação ao eixo x e 45 graus em relação ao eixo y, tá? Ela vai passar justamente no meio. Raiz da função. Raiz da função, pessoal, se resume em encontrar o valor de x. Então, olha só que interessante. Se eu pegar aqui, ó, f de x igual a 2x mais 4, por exemplo, e se eu zerar aqui, colocar 0 igual a 2x mais 4, eu vou achar o valor de x, que é o que nós chamamos de raiz da função. Então, ficaria a mesma coisa de eu mudar aí os termos, né? Os membros, passar aqui 2x mais 4 para cá igual a 0. O que eu vou fazer agora? Passar o 4 para o outro lado, trocando o sinal, né? Vou passar o 2 dividindo. Então, x igual a menos 2. Então, olha só, eu tenho o valor de x aqui. E eu já não tenho, nós não vimos que o b é o valor aonde o gráfico cruza. Então, veja só, menos 2, não é? Ó? Então, aqui, ó, nós temos aqui esse ponto, menos 2. E quando o b, já não vimos aqui que o b vale 4? Então, nós temos aqui o b no 4. Então, quer dizer, o x, pessoal, ele é justamente onde a reta cruza, a raiz da função é onde a reta cruza o eixo x, tá? Então, olha só. Com 2 pontos apenas, você consegue montar o gráfico. Se você achar a raiz da função e observar aqui o valor de b. Função crescente e função decrescente. Quando o a é maior que 0, a função vai ser crescente. Então a reta vai estar numa posição. E quando a função decrescente, o a é menor que 0. Então os gráficos ficariam dessa forma aqui, na função crescente, e na função decrescente, dessa maneira aqui. Beleza? Vamos ver isso aqui então na prática, pessoal. Olha, aqui, ó, eu fiz aqui uma planilha para a gente poder mexer aqui e ver o resultado em tempo real. Então, olha lá. No nosso exemplo lá, ó, a valia 2, b valia 3. Então, era y igual a 2 vezes x mais 3. Vocês estão vendo aqui o gráfico que eu mostrei para vocês aqui, ó. Eu não falei que o a é o coeficiente angular? Então, se eu diminuir o a, olha só o que acontece com a reta, ó. Se eu aumentar o a, olha só o que acontece com a reta, ó. Aumenta o ângulo. Por isso que o a é chamado de coeficiente angular, certo? E se eu mexer no b, ele vai mudar aqui o ponto onde a reta cruza no eixo y, ó. Tá vendo? Vai mudando aqui, ó. Sempre ela vai cruzar no valor do b. Olha lá.
4, 5, tá vendo? E quando for zero, ela vai, quando for zero ela vai virar função linear, porque ela vai passar justamente aqui no zero, certo? Outra coisa que eu falei também, quando o A é igual a zero, deixa eu colocar o B aqui, peraí, colocar o B valendo 1, não, valendo 2. Vamos colocar o A valendo zero. Ele não vai ter ângulo, não é? Aí, ó, ele vira função constante, velho. Vira uma reta paralela ao eixo X. E eu falei também que quando o A é menor que zero, olha só o que acontece com o gráfico. Ele fica na função decrescente. Beleza? Então aqui nós vimos na prática aqui como é que funciona a equação, aí a função, aliás, do primeiro grau. Agora vamos ver aqui, pessoal, um problema para resolver. Olha só como a gente resolve um problema com função. Uma pessoa precisa fazer 3 viagens de táxi. Uma viagem de 5 km, uma viagem de 8 km e uma viagem de 18 km. O taxista cobra R$ 3,50 de bandeirada mais 70 centavos por quilômetro rodado. Determine o valor a ser pago em cada corrida. Ora, veja só. Nós sabemos que bandeirada, pessoal, é um valor que é cobrado fixo, né? Ou seja, você entrou no táxi e já está sendo cobrado. É um aditivo fora o valor por quilometragem, não é? Então nós temos aqui que o valor fixo, que é o aditivo, né, vai ser R$ 3,50. Então nós já, como nós vamos somar isso aqui, nós já sabemos que é o B, né? Nós temos o valor variável. O valor variável vai depender de quantos quilômetros, e sendo que cada quilômetro é 70 centavos, né? Então nós já sabemos que isso aqui é o A, que é o multiplicativo, é o número que nós vamos multiplicar pelo valor de quilômetros, que no caso aqui é o X, tá? Ah, professor, mas e o valor? Como é que é? E o valor, qual a variável o valor? Ah, o valor, né, é exatamente o resultado da função. Então nós no quilômetros aqui temos 5, 8 e 18. Temos esses 3x aqui para substituir na nossa função. Ou seja, vamos ver como é que fica a nossa equação. Nós sabemos que aqui a nomenclatura, a formatação, né? A lei de formatação é essa aqui. F de x igual a vezes de x mais b, certo? Nós já temos A e B. Então a nossa função vai ficar f de x igual a 70 vezes x, 70 centavos vezes x mais 3,50, né? 0,7 mais 3,5. Então nós já temos aqui a nossa função. Basta agora nós substituirmos o x aqui por 5, vamos fazer o f de 5, o f de 8 e o f de 18. Então vamos lá, f de 5, aqui seria 0,7 vezes 5 mais 3,50, aqui 7 vezes 5, 35, vai dar 3,50 mais 3,50. Então vai dar R$7, beleza? Vamos lá, f de 8, aqui a gente vai fazer 0,7 vezes 8 mais 3,50, 0,7 vezes 8 dá 5,60 mais 3,50, que vai dar 9,10. Agora o f de 18, né? 0,7 vezes 18 mais 3,50, que vai dar 12,60 mais 3,50, somando os dois, 16,10. Então aí nós já conseguimos resolver o problema aí. Então a resposta fica: as viagens custarão respectivamente R$ 7,00, R$ 9,10 e R$ 16,10, beleza? Vamos ver um outro problema aqui, ó. Supondo que você é um vendedor cujo salário mensal é de 2.000, porém a cada produto vendido você ganha uma comissão de 5%, ou seja, 0,05 vezes o valor do produto. Se um livro custa R$ 40, descreva a função afim do valor das vendas e o gráfico. Ora, ele quer o valor das vendas, ele não quer o valor de comissão. Se fosse o valor de comissão, seria uma conta diferente. Ele quer saber com quantos livros, né? Por exemplo, a cada quantidade X de livros vendidos, quanto que vai ser o salário aí do vendedor, né? Então vamos lá. O valor fixo que nós temos, né? Aí fica fácil, né, pessoal? Fixo lembra do quê? Salário fixo, né? Então o valor fixo que nós temos aí é a de 2.000. Vai ser o aditivo, né? Sempre que você vender alguma coisa, você vai somar aos 2.000 que você já recebe de salário fixo, certo?
E o valor aqui de B, né? Seria esse 2.000. Agora veja só, o livro custa R$ 40, só que ele ganha 5% do valor desse livro. Então vamos fazer 40 vezes 0,05 para achar o valor que ele ganha por livro vendido. No caso aqui, R$ 2 por livro vendido. Então isso aqui vai ser um valor variável, que depende das vendas, que vai ser um valor que nós vamos multiplicar pela quantidade de livros vendidos. Então ele é o A, né, que é o multiplicador aí, o multiplicador e o aditivo. Então vamos lá, a nossa função fica f de x igual a 2 vezes x mais 2.000. Aí vamos fazer aqui agora, nós precisamos descrever a função e o gráfico. A função nós já temos, já descrevemos a função. Uma das perguntas aqui do exercício já foi respondida. Agora vamos montar o gráfico, pessoal. Como que a gente monta o gráfico? Vamos começar pelo zero da função, né? Que a gente sabe que é onde a reta vai cruzar com o eixo y. Então vamos lá. F de 0 igual a vezes x mais b, né? Só substituímos aqui então o zero no x, vai ficar f de 0. Então aqui vai ficar f de 0 igual a 2 vezes 0 mais 2.000. Nós já sabemos que aqui vai zerar, então vai dar f de 0 igual a 2.000. Nós sabemos que a reta passa pelo ponto 2.000, certo? E aí, um segundo ponto aqui, pessoal, seria achar aí então a raiz da função, que a gente coloca o zero, né? Então seria 0 igual a 2 vezes x mais 2.000. 2x mais 2.000 igual a 0. Passamos o 2.000 para o outro lado. Aqui, ó, x vai ser igual a 2.000 dividido por 2x é igual a menos 1.000. Pessoal, agora temos que usar o bom senso. Veja só, se nós queremos construir um gráfico, né? Já pensou o eixo x com 1.000 pontos? Não dá, né? Que não vai caber nem na minha tela aqui, nem aí no caderno de vocês. Então, não vamos usar isso. Já que a gente vai criar aqui, por exemplo, eu aqui nesse espaço vou criar um gráfico com 10, né? Vai de menos 10 a mais 10, né? No seu caderno também, se você for fazer a 1 centímetro, também vai ficar mais ou menos isso. Então eu vou pegar aqui o f de 10. Vou pegar aqui, ó. F menos 10 igual a 2 vezes menos 10 mais 2.000. F de menos 10 vai ser igual a menos 20 mais 2.000. F de menos 10 é igual a 1980. Então nós temos dois pontos aqui, ó. Vamos pegar o gráfico lá, né? Olha, eu sei então que quando for menos 10 no eixo x, no eixo y vai ser 1980. Então vou pegar aqui, ó, menos 10 com 1980. Aqui é um ponto. E quando o eixo aqui no eixo y, nós vimos aqui o zero da função. Então quando for zero, ele vai ter aqui o 2.000, certo? Então nós vamos aqui traçar a reta, só com dois pontos. Agora, olha só que coisa legal, gente. Você não precisa fazer todas as contas para saber quanto que vai ser o salário do vendedor com a quantidade de livros que ele vender. Se você souber interpretar o gráfico, você já mata essa charada sem precisar fazer conta. Você quer ver? Quando ele vender 5 livros, vamos ver aqui, ó. Quando ele vender 5 livros, ó, bateu aqui na reta e dá lá no 2010. Então quando ele vender 5 livros, ele vai ganhar 2010 de salário, certo? E quando ele vender 10 livros? Quando ele vender 10 livros, vai dar lá no 2020. Será que é isso mesmo, ó? Quando ele vender 10 livros, 2 vezes 10 mais 2.000. Aqui 2 vezes 10 dá 20, mais 2.000, 2020, certinho. E quando é 5, ó, 2 vezes 5, 10, mais 2.000, 2010. Bateu. Aqui, por exemplo, ó, uma outra coisa. Vamos pegar um número que não está inteiro, ó. Pegar o 2, ele vai bater aqui, ó. Para interpretar um gráfico, você tem que saber que esse espaço aqui vale 5. E aqui seria mais ou menos, se você dividir em 5 espaços aqui, ele está pegando, falta um espaçozinho. Então daria 2004, não é? E se você fizer aqui 2 vezes 2, mais 2.000, dá 2 vezes 2 dá 4, mais 2.000 dá 2004, certo?
Então, na realidade, se fosse... É que essa conta é fácil, mas se fosse uma conta mais complicada, você conseguiria achar aqui a resposta da função somente interpretando o gráfico. Certo, pessoal? Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês gostem. Tenham bons estudos e até a próxima aula.